Pessoal, bem-vindos ao canal Bruno Alves. Se você não é inscrito no canal, já clique aí no botãozinho de se inscrever, já deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Hoje eu vim aqui para sugerir um filme muito interessante, vi ontem, um filme original Netflix, e o nome do filme é Rastros de um Sequestro. Então sugiro esse filme, é um filme muito interessante. Eu acho que é um filme coreano, né? Então, muito legal, mas é um filme original Netflix, muito interessante. E ele tem um enredo, ele tem toda uma história muito bacana, envolta ali em muitos mistérios que vão sendo revelados conforme o filme vai passando. É um filme muito legal, muito interessante. À medida que ele passa, ele vai te revelando assim os mistérios desse enredo. É muito interessante, Rastros de um Sequestro. Na realidade, o filme começa, né, com um rapaz e a sua família indo morar em outro lugar. E a partir dali, tá tudo bem, tudo tranquilo, até que eles têm lá um quarto. A pessoa que vendeu a casa ou alugou a casa para eles têm um quarto e a pessoa fala que não pode abrir aquele quarto de maneira nenhuma. Então, o mistério já começa ali com aquele quarto. De vez em quando o rapaz escuta um barulho, outro e tal ali. Então, o que acontece? O filme vai passando e ele querendo abrir o quarto, não querendo e tal. Aí ele tá com o irmão e de repente o irmão dele é sequestrado, ok? E aí ele tenta lá, corre atrás para pegar o irmão e o irmão dele vai embora. Tempos depois ele fica lá naquela tristeza, ele com o pai, com a mãe, o irmão sequestrado. E o que acontece? O irmão dele, alguns dias depois, ele retorna, como se tivesse sido liberado. E o que ocorre é que ele começa a desconfiar do irmão, já que aquele irmão que ele tinha mancava da perna direita e esse que chegou começa a mancar da perna esquerda. E aí ele começa a ficar meio que desconfiado e tal, e começam a acontecer algumas coisas aí. De repente ele vê o irmão dele saindo de madrugada. E quando o irmão dele sai de madrugada, ele resolve seguir. Então ele vai lá, pega um táxi, segue o irmão, ele vê o irmão conversando com umas pessoas e tal. Ele começa a desconfiar e de repente as pessoas começam a correr atrás dele. E as pessoas que ele viu o irmão dele conversar são justamente os policiais que estavam investigando o sequestro do irmão dele. E os caras estavam chamando o irmão dele de chefe. E aí ele começa a desconfiar e de repente os caras começam a correr atrás dele. E ele vê o irmão dele também caminhando normalmente, né? Não mancando mais. E aí tudo isso ele começa a desconfiar. E quando ele chega, de repente, quando naquela correria, naquela perseguição, o irmão dele pega ele e coloca aquele cloroforme, né? Para poder. Ele desmaia e o irmão dele bota lá ele no mesmo lugar. E quando ele acorda, ele fala: não, aquilo aconteceu, aquilo não foi sonho. Para pensar, ele acorda naquele mesmo lugar que ele estava antes. E ele começa a pensar: aquilo ali não pode ter sido sonho, aquilo ali foi muito real. E o irmão dele fala, aí ele briga com o irmão dele e tal. Aí ele fala: não, aquilo ali foi real. Pensando que foi real e tal, ele acaba convencido de que ele havia sonhado. E nessa o irmão dele sai e a mãe dele chega. A mãe dele chegando, ele conta para a mãe dele: olha, esse cara não é meu irmão, tal, ele estava mancando, de repente eu vi ele não mancando, eu segui ele e tal. Aí ela: não fale nada que eu vou falar com seu pai. Aí, na realidade, ele está lá no quarto dele e de repente ele vê a mãe dele fazendo alguma coisa, ele vai lá e a mãe dele está conversando com o irmão dele. Olha, ele está falando aqui isso. A mãe dele contando tudo que ele havia falado para o irmão dele. E ele começa a desconfiar que mal ele poderia fazer parte daquela família ali. Então ele tomava um remédio diariamente e tal, e ele começou a desconfiar de que ele havia sido sequestrado e que estava a poder daquele remédio e tal, e começa ali uma trama interessantíssima que vai se revelando, né? E o mais interessante é que quando ele acaba fugindo, ele consegue fugir daquela família e vão atrás dele e tal, até que o irmão dele persegue ele, até que ele consegue achar um carro de polícia. E quando ele chega na delegacia, vou contar até aqui porque depois muita coisa acontece. E quando ele chega na delegacia, o pessoal estava, os policiais interrogando ele, falando que eu acho que ele achava que ele foi sequestrado e que tudo mais e tal, que ele estava vivendo ali alguns dias sequestrado com uma família que nem era dele, ele pensava que era irmão, mãe, pai,
mas ele estava tomando um remédio, então ele não sabia se era realmente a família dele, que ele estava achando que ele estava sendo sequestrado. E aí o policial pergunta para ele, aí pega o número social dele e ele, sou eu mesmo, essa pessoa tal, o número social, ele fala, sou eu. Aí o policial fala para ele, e você tem quantos anos? Aí ele, eu tenho 21. Aí o cara, pô, mas você nasceu em, se não me engano, foi em 77, né? Não, 76, né? Eu nasci em 1976, o policial fala, você tem 21 anos? Aí ele, é. Aí o policial, em qual ano você acha que a gente está? Aí ele, 1997. Aí o policial, não, cara, olha ali o calendário. Nós estamos em 2017, você tem 41 anos. Aí o cara vai, olha o calendário e de repente ele vai pro espelho, ele vê ele já com a face bem mais velha, né? Olha, é algo muito interessante. E dali começa toda a explicação de tudo que havia acontecido. E é uma trama interessantíssima, cara. Eu sugiro, para quem não viu, Rastros de um Sequestro, um filme original Netflix. Eu achei um filme fantástico, com uma história fantástica. E assim, para quem gosta dessas tramas, né, que vai envolvendo suspense, meio que terror, meio que ação, envolve tudo, aqueles mistérios, né? Então, muito legal, tá? Eu sugiro para vocês, vão lá no Netflix, um filme original Netflix, Rastros de um Sequestro. Então é isso, gente. Tá aqui, canal Bruno Alves. Compartilhem o vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal quem não é inscrito. Mais uma sugestão de filme para vocês. Grande abraço.